pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Universal. Meu nome é Silvia, para quem não me conhece, eu estarei aqui para realizar mais uma leiturinha geral para todos os signos, ok? Então será mais direcionada àquelas pessoas que se identificarem aqui com o título, certo? Vamos lá, espiritualidade por gentileza. Vamos ver as energias predominantes para os próximos 7 dias, para essas pessoas que se conectam a esta leitura de hoje. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Lembrando que a leitura é coletiva, não vai ressoar com todos. Se for o seu caso, solte para o universo. Absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês. Tá bom? Vamos lá. Energia predominante aqui para esta semana. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Temperança, tem uma energia de equilíbrio. Olha. Hierofante, muito bom, muito bom. Sagitário, touro, vamos ver o que mais aqui. Eu vejo aqui que essa semana vocês vão estar muito... eu vejo que o foco principal de vocês aqui, essa semana, vai ser o equilíbrio, tá? Equilibrar uma situação aí. Então pode ser aqui pessoas que estavam desempregadas. Se vocês estavam desempregados, eu vejo que está muito favorável para que vocês fechem algum contrato aí com alguém, tá? Sejam contratados, tá? Está muito favorável para aquelas pessoas que estavam pensando em fazer um concurso, prestar um concurso, ou fazer um curso, né, mesmo? Um curso profissionalizante e tal. Está muito favorável, algo que vai trazer um certo equilíbrio, né, para suas finanças, tá? Para os seus negócios, vai favorecer os seus negócios, tá? Se a gente vai falando de cursos, né? Enfim, tá muito favorável. Entende? É algo que vai trazer um equilíbrio. Eu estou em busca de algo para equilibrar as minhas finanças, equilibrar os meus negócios, alavancar, né, os meus negócios. Pode ser, tá? Algo que eu tava sentindo que tava meio desequilibrado aí, tá? Algo para melhorar o meu currículo. Eu vejo uma energia de vocês quererem um equilíbrio, tá? Por uma situação aqui. Se a gente vai falando de relacionamento, eu vejo vocês querendo se comprometer mais com alguém. Pode ser uma reconciliação? Pode. Pode ser uma pessoa nova também. Se for reconciliação, a gente pode até estar falando de alguém que vocês vão querer ter uma tendência, tá? A vocês quererem algo mais sério com essa pessoa. De repente eu não estava me comprometendo muito com essa pessoa. Eu vou querer me comprometer mais. Aqui tem uma energia de querer morar junto, de querer casar. Comprometimento sério mesmo, tá? Equilibrar uma situação junto de uma pessoa. Se for uma pessoa nova, eu vejo que vocês vão querer... Vocês vão estar de olho, ou surgindo uma pessoa na vida de vocês essa semana, que vocês vão enxergar como alguém que vai trazer, uma pessoa que vai transmitir paz, vai transmitir harmonia, ela vai te dar todos os sinais de alguém que vai contribuir, né, para uma tranquilidade, uma paz, uma harmonia, uma pessoa que vai somar na tua vida. E eu vejo que é alguém que você vai olhar para essa pessoa como alguém que tem um grande potencial para casar. Eu vou olhar para essa pessoa, eu não vou olhar para essa pessoa como uma aventura, como uma pessoa qualquer, uma pessoa só pra... Entende? Tá? Mas uma pessoa assim que... Eu vou ficar meio que... Essa pessoa vai te impressionar, tá? Alguém que me faz bem, alguém que me... Sabe, eu me sinto bem perto dessa pessoa. A gente pode estar falando de características dessa pessoa da reconciliação também, tá? Mas que de repente eu não dei valor, ou eu não quis me comprometer muito, ou eu permiti que as nossas diferenças falassem mais alto, porque aqui a gente pode estar falando de algum tipo de diferença entre vocês, tanto pessoa nova quanto reconciliação, tá? Diferença de questão social, crenças religiosas, pensamentos muito, muito diferentes, né? Porque o Hierofante, no seu lado sombra, ele fala de uma pessoa meio moralista, uma pessoa que tem que ser do meu jeito, entende? Uma pessoa muito conservadora. Então eu querendo equilíbrio em relação a isso, tá? Se for uma reconciliação, eu querendo equilibrar isso daí, fazendo com que as nossas diferenças não fiquem entre nós, que a gente consiga um equilíbrio aí,
um meio termo nessa situação, tá? Eu sendo um pouco mais flexível, tá? Eu vejo vocês muito conectados à espiritualidade aqui. Eu vejo vocês como uma pessoa muito tradicional, né? Muito tradicional, então talvez isso que seja um pouco difícil, né? De vocês se manterem numa certa flexibilidade. Então pode ser isso que afastou vocês, se a gente vai falando de uma reconciliação. Lembrando que a reconciliação a gente pode estar falando de família, amizades também, não só amor. Ok? Tá? Pode ser eu querendo equilibrar, recuperar um casamento, pode ser também. Tá? O que mais? Ó, intuitivos, tá vendo? Essa semana eu vejo vocês muito intuitivos, eu vejo vocês muito conectados à espiritualidade, eu ouvindo a minha própria intuição, entende? E é isso que vai fazer com que eu reflita a respeito dessas diferenças, né? Eu quero que a pessoa se adapte ao meu estilo, aos meus pensamentos, aos meus gostos. Mas por que não pode ser o contrário? Ó. Formiga de fogo. Formiga de fogo é a energia de uma pessoa tem muitos conflitos aqui. Por isso que eu tô falando, vocês querendo equilibrar uma situação, vocês ouvindo mais a intuição, vocês conectando mais a espiritualidade, sendo mais sensível. Alguém aqui, de repente, foi muito moralista, foi muito, tem que ser do meu jeito, sabe? Tá? Tem uma energia meio tóxica aqui, ó. Ou eu estava sendo muito negativo, muito negativa, estava trazendo uma toxicidade para a relação, por isso que eu tô falando, eu vejo essa semana vocês, o foco de vocês vai ser equilibrar uma situação aqui. Se a gente vai falando de trabalho aqui, a gente pode estar falando de pessoas aí que estavam um tanto estressados, cansados, né, desgastados mentalmente aí, preocupados, né, porque estavam desempregados, ou porque os negócios meio que pararam, não estavam andando, parece que tudo travou, né? Mas eu vejo a espiritualidade auxiliando vocês, tá? Vocês sendo guiados aqui por mentores e guias espirituais, né? Por isso que eu disse que está muito favorável para vocês fazerem cursos, se profissionalizar, enfim. Tá? Para acabar com esses conflitos, para acabar com essa preocupação excessiva, essa mente muito agitada, né? Mas se a gente está falando de relacionamento, voltando lá na questão de relacionamento, a gente pode estar falando de uma pessoa que tá refletindo muito, tá considerando, tá levando, tá sendo mais, se tornando mais flexível, sendo mais sensível. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que de repente foi muito racional, uma pessoa muito, né, então, sabe? Não escuto ninguém. Sou muito, de repente, até irônico, né? Quando as pessoas falam, porque é uma pessoa que tem uma tendência a se sentir superior aos outros, né? Então eu costumo ironizar o que as pessoas falam, os pensamentos da outra pessoa, né? Ai, não acredito que você pensa desse jeito. Ai, não acredito que você faz... Gente, cada um é cada um. Né? Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Eu sempre falo isso, sabe? Nossa, é uma coisa que me irrita esse tipo de pensamento, sabe? Eu acho muito infantil, eu acho muito imaturo. Ninguém é obrigado, né? Eu sempre falo, ninguém é obrigado a se moldar às vontades do outro, né? Às vontades, às características do outro, enfim, aos propósitos, princípios do outro. Mas a outra pessoa também não é obrigada em relação a você. Né? Você não é obrigado em relação a essa pessoa não é obrigada em relação a você. Entende? Esse ar de superioridade, entende? De querer ser moralista, de achar que tá errado o jeito que essa pessoa conduz as coisas, que faz. É o jeito dela, ela se sente bem sendo daquele jeito. Então, se isso te incomoda tanto, simplesmente se afasta. Pronto. Né? Eu até republiquei lá uma postagem no meu Insta falando a respeito disso. Gente, descomplica. Descomplica. Esteja perto de pessoas que pensam mais próximo de você, que queira as mesmas coisas que você. Não que pense exatamente igual. Não vai existir uma pessoa que pense exatamente igual.
mas uma pessoa que esteja disposta, entende? A te ouvir, a considerar o que você gosta, o que você não gosta, o que incomoda, o que não incomoda, entende? E vice-versa, né? E vice-versa, entende? Uma pessoa disposta a fazer o negócio dar certo, a lutar pelo relacionamento. Se a pessoa tá resistindo demais, não é pra você, caramba. Não insiste. Né? Então, se for reconciliação, aqui pode ter tido muitos conflitos, tá? Entre vocês por causa dessas diferenças. É como se fosse assim, alguém, se for vocês, né? É um, como é que fala? Aquele negócio de, ai gente, oh meu Deus do céu. Cabo de guerra? Um cabo de guerra aqui. Você querendo a todo custo impor a sua verdade, tá? Isso desgastou o relacionamento, essa pessoa se afastou. Se não for o contrário, tá? Pode ser o contrário, pode ser que essa pessoa que era assim, você se afastou. Ah, sem condições. Sem condições. Eu falo, o Hierofante, ele traz uma energia de diferença, que pode ter alguma diferença entre vocês, né? Mas toda diferença, ela é possível, né? É possível de ser superada, desde que ambas as partes estejam dispostas a isso. Se a gente tá falando de um relacionamento a dois, sabe? Os dois têm que querer fazer dar certo. Um relacionamento a dois, ele nunca vai prosperar, ele nunca vai dar certo para aquele casal onde só uma das partes está feliz. Gente, isso não existe. Isso é controle, isso é manipulação. Isso é tóxico, tá? Então tem energia de alguém aqui, se foi vocês, tá, que estavam agindo dessa maneira, eu vejo vocês querendo equilibrar essa situação, eu vejo vocês querendo uma reconciliação com essa pessoa, tá? Eu quero fazer isso dar certo, eu quero fazer com, eu quero uma harmonia, sabe, em relação a essas diferenças. Eu não quero que essas diferenças estejam à frente do nosso amor, do que a gente sente um pelo outro, tá? Família, amizade, a mesma coisa, tá? Eu quis impor a minha verdade, eu não escuto, né? Eu julgo muito, tenho uma energia de julgamento, eu julgar muito a posição da outra pessoa, né? Como essa pessoa age, como... Entende? Todo mundo tem os seus motivos por detrás de uma atitude que tem. Eu falo que o mundo tá... O que tá faltando no mundo, gente? Empatia. É muito julgamento e pouca empatia. Infelizmente, tá? Alguém vai cair em si aqui. A espiritualidade vai fazer com que vocês caiam em si, supondo que sejam vocês, tá? Que não é assim que as coisas acontecem, não. Que as coisas funcionam, tá? O que mais aqui? O que mais? Ó. Dois de copas. Justiça. Gente, aqui vocês vão querer acertar os ponteiros aí com alguém, tá? Aqui a gente tá falando de relacionamento, mas a gente tá falando de ambiente de trabalho, tá? Colega de trabalho que vocês discutiram, um chefe, pode ser. É uma pessoa que vocês têm muito respeito, vocês têm muita consideração por essa pessoa, tá? E é isso que tá pegando, entende? Porque seria muito fácil eu me afastar aqui de alguém que eu não goste, de alguém que eu não admiro, de alguém que me fez mal, né? Então aqui tá muito claro pra mim que essa pessoa, ela não te fez mal. Ela não te fez mal. Muito pelo contrário. Alguém aqui sente que foi injusto com a outra pessoa. Então, se não foi vocês, alguém relacionado a vocês, tá? Signo de Touro, signo de Sagitário, signo de Libra, muito forte aqui. Alguém querendo ser justo, tá? Essa pessoa não merecia o que eu fiz com ela. Essa pessoa não merecia o meu descaso. Essa pessoa não mereceu a minha ironia, o meu julgamento, tá? O que mais? 9 de espadas.
4 de paus. Ó, noites sem dormir. Noites sem dormir. Alguém querendo recuperar aqui uma conexão mesmo, tá? Alguém tá se sentindo muito mal com uma injustiça, tá? Que cometeu com a outra pessoa. Tá? Alguém querendo recuperar uma estabilidade que tinha com vocês. Se algo ficou meio esquisito aí, tá? No ambiente de trabalho, pode ser até com uma parceria, com uma sociedade, tá? Eu vejo vocês querendo recuperar essa estabilidade aí que vocês tinham com esse chefe, com esse sócio, tá? Eu querendo equilibrar essa situação ruim que ficou, tá? Porque no ambiente de trabalho a gente pode estar falando disso aí também, né? Um excesso de moralismo, de julgamento, de se achar certo, entende? Tudo que eu falo é ideal, mas tudo que meu sócio, ou meu chefe, ou meus funcionários, colegas de trabalho falam, é tudo besteira, é tudo asneira. Sabe, eu tô sentindo aquela maneira de falar de cima para baixo. Vocês estão entendendo a energia que eu tô falando? Alguém se sentindo superior à outra. Isso trouxe muitos conflitos aqui. Tá? Alguém tá pensando, repensando muito no que falou, no que fez aí. Isso pode ter resultado... Desculpa. Isso pode ter resultado em algo muito... Sei lá, gente, ficou um ambiente bem hostil, né, dentro da empresa, ou a pessoa ameaçando sair, se afastar, encerrar uma sociedade, pode ter algo assim, tá? Correndo o risco de eu ser mandado embora, ou de repente eu fui até mandado embora por conta disso, tá? Eu vejo alguém querendo recuperar uma estabilidade, alguém percebendo que bem ou mal eu tinha uma estabilidade naquela empresa, ou com aquele sócio, tá? Mas alguém entendendo o que gerou, o que trouxe esse desentendimento, o que trouxe esses conflitos aqui. Entende? Eu tenho que maneirar aqui na minha maneira de falar, na minha maneira de conduzir as coisas, entende? Ou de repente na minha toxicidade, negatividade, porque aqui tem uma energia tóxica, tem uma energia densa. Alguém não foi muito justo aqui. Nem um pouco, ó, tem a carta da justiça, né? Aqui pode ser alguém que fez fofoca dentro do ambiente de trabalho também. Então eu querendo ser mais agora profissional, uma pessoa mais séria. Entende? Tá? Alguém botando a mão na consciência aqui. Se for uma pessoa nova, se a gente vai falando de relacionamento, né? Porque se for reconciliação, aquilo que eu falei, alguém que pode ter agido de uma forma muito injusta, né? Com a outra, noite sem dormir aqui, querendo recuperar essa conexão, essa estabilidade que tinha, tá? Com essa pessoa. Eu percebendo que eu tinha muita estabilidade ao lado de alguém aqui. Mas esse meu excesso aqui de ego, enfim, de julgamento, né? Falta de empatia, estragou tudo. Estragou tudo aqui. Tá? Eu vejo alguém muito ansioso, ansiosa aí pra resolver essa situação aí, tá? Por isso que eu tô falando noite sem dormir. Agora, se for uma pessoa nova, eu vejo que é uma pessoa, lembra que eu disse? Que vai ver você, eu tô colocando como lá de automático, eu acabo colocando lá de lá em relação a vocês, mas invertam, tá? Se for o caso. Vai ver você como uma pessoa que traz muito equilíbrio, traz muita paz, uma pessoa que tem paciência, vai enxergar você como uma pessoa muito tradicional, uma pessoa muito correta, uma pessoa muito espiritualizada. Ok? E vocês vão ter uma conexão imediata aqui também. Muita coisa em comum. Essa pessoa vai se identificar muito com você. Então, é uma pessoa muito parecida com você, tá? Né? Porque o 2 de copas, ele traz uma energia de espelhamento. Então, não é só essa pessoa que vai ficar encantada com vocês. Vocês vão ficar encantados com essa pessoa também. Muito parecido com vocês. Vai chamar muito atenção essa sua espiritualidade, né? Esse seu modo de conduzir tudo de uma forma muito correta,
Entende? Essa pessoa ela vai enxergar vocês como alguém trazido pela espiritualidade aí. Tá? E eu vejo que o grande desafio dessa pessoa em relação a vocês é ser uma pessoa justa. É como se essa pessoa olhasse para você e pensasse assim: essa pessoa é muito correta, essa pessoa é muito espiritualizada, essa pessoa é muito bacana, essa pessoa é muito... Nossa, eu me sinto em paz com essa pessoa, mas eu tenho que ser merecedor, eu tenho que fazer jus a essa energia, a essa pessoa, a essa conexão. Entende? Eu vejo alguém que não vai querer errar com você aqui. A reconciliação pode ser assim também? Pode. Pode ser uma pessoa que vê você dessa maneira? Pode ser também. Tá? Então, de repente, você era uma pessoa mais tradicional, uma pessoa mais correta, essa pessoa nem tanto. Por isso que o santo não bateu, aí o negócio deu ruim. Tá? Mas vocês têm também uma conexão muito forte aqui. Então, alguém sentindo que agiu de uma forma muito injusta com você, então te julgou de uma forma errada, né? Tá? Uma pessoa muito inflexível, enfim. E aí, voltando na questão da pessoa nova, se for uma pessoa nova, eu vejo que é uma pessoa que ela... pode ser que essa pessoa vocês já estejam conhecendo, tá? Ou uma pessoa que vocês vão conhecer ainda, mas vai ter uma conexão muito imediata. Eu vejo vocês numa ansiedade de querer se comprometer com ela. Vocês vão querer se comprometer, então. Vocês não vão ver essa pessoa como uma pessoa para se aventurar, para se distrair, como passatempo, não. Eu vejo vocês querendo morar junto com essa pessoa. Eu vejo vocês querendo comprar uma casa, já pensando nessa pessoa. Eu vejo vocês olhando para o futuro, se imaginando com essa pessoa, casado, casada, tá? Ou vice-versa, né? O que mais? 9 de paus. Sacerdotisa. Olha, gente, se for uma reconciliação, essa pessoa aí é como se fosse, para alguns casos, vocês não estão se falando, tá? Tem um silêncio entre vocês. Essa pessoa, ela pode ter tentado já voltar a falar com você, não conseguiu, ela vai insistir, tá? Ou para outros casos, a gente pode estar falando de uma pessoa que tentou mandar mensagens para vocês, não necessariamente vocês estão bloqueados. Para alguns casos pode ser, tá? Pode ter um bloqueio aqui. Bloqueio nas redes sociais, enfim. Para outros casos não tem um bloqueio. Então, quer dizer, a pessoa teria como te mandar a mensagem. Ela escreve a mensagem toda e na hora de enviar, ela apaga tudo. Muda de ideia. Entra no carro para ir na sua direção e no fim acaba desistindo. Volta atrás. Eu vejo algum tipo de tentativa dessa pessoa em relação a você. Essa pessoa ela vai insistir, tá? Ela vai insistir. Para outros casos, aqui a gente pode estar dizendo de uma pessoa que já está cansada, tá cansada dessa situação que está entre vocês, tá? Desse silêncio e tal. Mas ela não desistiu ainda de vocês. Ela está muito cansada com essa situação, mas ela não desistiu de vocês, aqui. Se for uma pessoa nova, eu vejo alguém que... vocês vão conhecer essa pessoa quando vocês estiverem muito desanimados em relação ao amor. Sabe? Já passei por muitas decepções e tudo mais e tal. Muito estresse, muito nervoso, muita gente tóxica, muita gente superficial. Eu já estava ficando desacreditado no amor aqui. Essa pessoa surge, tá? Ela vai surgir quando você está quase desistindo. É como se a espiritualidade, sabe, dissesse para vocês, não, você veio até aqui, você não vai desistir agora. Tá? Ouça a sua intuição. Não ignore a sua intuição, tá? Vocês ouvindo a intuição aqui, vocês percebendo que essa pessoa é a pessoa da tua vida. É o que você sempre desejou aqui. Tá? Ouça a sua intuição. Ó. Gente, pajem de ouros, ais de copas. A gente vai falando de relacionamento aqui. Nossa, tem um início aqui muito promissor, tá? Alguém querendo se comprometer sério com vocês. Alguém que vai ter muito sentimento por vocês. Eu falei, né? Tem alguém que vai querer se comprometer aqui. O Hierofante, ele traz uma energia de casamento, de família, de contrato, sabe? Não é uma pessoa que vai ficar te enrolando, é uma pessoa que ela vai ter em mente a ideia de se casar com você, tá? No papel, tô falando, tá? Não é só viver junto aqui, não.
4 de paus traz uma energia de casamento, de família também. Pajem de ouros, ele fala de alguém que quer algo sério, tá? Então pode ser algo que esteja muito no início aqui. Se for reconciliação, eu quero um novo início de uma forma completamente diferente, mas com mais comprometimento agora. Tá? Olha, se for reconciliação, eu tô vendo aqui que alguém que de repente ela não pode te oferecer muito, tá? Não tem muito o que te oferecer aqui. A gente pode até falando financeiramente falando, mas a gente pode estar falando de emocionalmente falando, sabe, também. Ou essa pessoa é mais nova do que você, ou essa pessoa ainda é muito imatura. Ela vai ter muito o que aprender com você aqui. Tá? Não necessariamente essa pessoa é mais nova do que você, mas pode ser uma pessoa imatura. Assim, no que se refere a comprometimento. Tem muito que aprender com você. Mas vai ter muitos sentimentos, sentimentos verdadeiros aqui, tá? Ó, temperança de novo, o carro. Pode ser uma pessoa que mora em outra cidade, outro estado, pode envolver uma viagem, tá? Tem energia de equilíbrio. Novamente, temperança e equilíbrio, tá? Oportunidade de trabalho. Aqui tem uma energia de evolução, tá? Então, quer dizer, tá muito favorável para que vocês recuperem essa sociedade, esses amigos, essas pessoas, essa situação, sabe, que ficou, esse conflito, essa energia meio pesada que ficou, né? Tá? Na empresa, no ambiente de trabalho, ou nos seus negócios, ou com seus sócios, seja lá com quem for aí, com seu chefe. Tá muito favorável aqui, tá? Vocês vão propor um novo início. Eu vejo vocês muito bem intencionados aqui, é isso. Tá? Libra, Câncer. Vamos ver o que mais aqui, para finalizar. Vocês ouvindo mais a intuição de vocês, né? Não perca uma grande parceria. Cuidado para não perder uma grande parceria. Seja racional para que você não cometa o mesmo erro que você cometeu de repente numa outra situação, com uma outra empresa, num outro lugar, numa outra sociedade. De repente isso aí não é a primeira vez que acontece, né? Ou mesmo com essas pessoas, com essas mesmas pessoas, de repente aconteceu mais de uma vez, né? Então toma cuidado, eu vejo vocês pesando muito na balança para não repetir os mesmos erros. Se for relacionamento afetivo, a mesma coisa. Se for família, amizade, a mesma coisa, tá? Conexão com uma pessoa que vocês têm muita coisa em comum, de repente vocês não estão se falando, tá? Alguém querendo recuperar esse relacionamento, a estabilidade que tinha. Vamos começar de uma forma diferente. Aqui a gente pode estar falando de um filho querendo se reconciliar com a mãe, com o pai, pode ser também. Tá? Ou alguém que agiu de uma forma também muito imatura, de repente não tem a ver com idade, né? Tá? Alguém que vê você realmente como alguém que equilibra uma situação, tá? Ou vice-versa, ou vocês enxergando alguém assim, né? O que mais? Alguém sendo muito estratégico, tá? Para fazer com que tudo isso se harmonize, né? Tanto nos negócios, no trabalho, ou em relação a um relacionamento, né? Seja ele qual for. Se for relacionamento, alguém tá te observando muito, ou vocês estão observando muito essa pessoa. Ó, alguém quer conversar com você, tá? Alguém tem uma energia de conversa, né? De alguém conversando, tá? Resolvendo aqui um distanciamento entre vocês. Tá? Um afastamento, porque a carta do navio ele fala de distanciamento, de afastamento, né? Então, tipo, eu tô distante, se a gente vai falando de reconciliação, eu tô longe, mas eu tô perto. É alguém que não tirou os olhos de você. Tá? Então pode ser alguém que você nem imagina que essa pessoa ainda tá interessada em você, ou que essa pessoa ainda tinha sentimentos por você, ou algum tipo de consideração por você, por causa dessa situação, né? Tensa que ficou aqui, mas essa pessoa é como se essa pessoa ela tivesse longe, mas ao mesmo tempo, longe e perto ao mesmo tempo, tá? Alguém querendo conversar com você. Acabar com esse distanciamento, tá?
ok? Se a gente vai falando de distanciamento, a gente pode estar falando de distanciamento geográfico. Pode ser uma pessoa que mora bem distante de vocês, outra cidade, estado ou até país, tá? Eu vejo alguém sendo muito estratégico aqui para vir na sua direção. Essa pessoa querendo conversar com você pessoalmente aqui. Eita. Tá? É isso mesmo. Certo? É isso. Gente, bacana, né? Então aqui tá tudo, tá bem favorável aqui, tá? Tá bem favorável mesmo. Então aqui, essa leitura é mais para aquelas pessoas que realmente trabalharam essas questões aqui, tá? Ponderaram as coisas, colocaram na balança, né? Acabando com essa energia de excesso, né? De julgamento, de ironia, de moralismo, sabe assim? Isso trouxe um desgaste muito grande aqui, tá? Ok? E se for uma pessoa nova, é alguém que tá muito ansioso para vir na sua direção, para querer se conectar, ou vice-versa, né? Porque realmente vai ver você como, nossa, um exemplo de pessoa, uma pessoa que transmite muita paz, muita tranquilidade. E é uma coisa, é algo que hoje tá muito em falta, né? É muito difícil você conhecer uma pessoa, não só no amor, né? Amizade, família, pessoas que te trazem paz. É tão difícil. Tão difícil hoje em dia. Gente do céu, é impressionante, né? Então essa pessoa ela vai ver você como, nossa, um achado aqui, né? Por isso que eu falei, para muitos casos a pessoa ela vai surgir no momento em que você, ou você vai surgir na energia dessa pessoa, no momento em que essa pessoa ela vai estar muito, sabe, eu já vou estar quase desistindo, sabe, dos relacionamentos, de amor, porque, caramba, toda pessoa que entra na minha vida são pessoas que estressam, pessoas egoístas, pessoas com falta de empatia, não tem paciência, pessoas moralistas, né? Pessoas que julgam demais, pessoas que ironizam, pessoas que se acham. Eita lasqueira. Então já, sabe, vocês já não estavam mais querendo nada com nada aí. Ou essa pessoa, né? Entende? Aí vocês adaptem, tá, gente? Vocês podem inverter aí. Essa energia toda pode ser de vocês, mas pode ser dessa pessoa, tá? Alguém chega na vida da outra aí no momento em que a pessoa já estava jogando tudo pro espaço aqui, tá? Mas é como se fosse realmente algo trazido pela espiritualidade. Ouça a sua intuição. A sua intuição vai te dar as respostas. Então, o que eu falei, vai ter uma conexão imediata aqui. Ok? Certo? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Deixa aí nos comentários se essa leitura fez algum sentido para vocês. Já está acontecendo, certo? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades por aqui. E a gente se vê numa próxima leitura. Ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.